Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre estágios dentro da engenharia de materiais da URGS. Normalmente eu recebo, a Congrade recebe várias perguntas sobre estágios e a ideia é eu tentar esclarecer algumas dúvidas gerais que o pessoal sempre faz para a Congrade. Bom, primeiramente, existem dois tipos de contrato de estágios. Os contratos são feitos entre a URGS e a empresa que você for estagiar. Algumas vezes existe entre a URGS e a empresa um agente que a gente chama de um agente de integração. Esse agente normalmente faz a seleção dos candidatos e organiza o processo seletivo e ele intermedia as relações entre a universidade e a empresa. Bom, esse contrato de estágio vai ser assinado então entre as duas partes, a URGS e a empresa, e algumas vezes o agente de integração. E existem dois tipos de contrato. O contrato do tipo obrigatório, que é quando quem é responsável pelo aluno, pela segurança do aluno, enfim, quem paga o seguro para o aluno é a universidade. E o outro tipo de contrato é o contrato de estágio não obrigatório, que nada mais é do que quando a empresa é que é responsável pela segurança do aluno. Enfim, é a empresa que paga o seguro de vida do aluno enquanto ele vai estar no estágio. Então, são dois tipos, o tipo obrigatório e o tipo não obrigatório. E a gente chama um estágio obrigatório e um estágio não obrigatório. E aí já começa um pouco a confusão que os alunos fazem, né? Assim, você não vai escolher qual é o tipo de contrato, não é tu que decide se tu vai fazer um estágio do tipo obrigatório ou se tu vai fazer um estágio do tipo não obrigatório. Quem vai decidir qual é o tipo de estágio, ou melhor, qual é o tipo de contrato de estágio, é a empresa que você foi fazer o estágio. Na maioria das vezes, tipo, 99,9% das vezes que o pessoal faz estágio na área de engenharia de materiais, o pessoal faz um estágio do tipo não obrigatório. Então, por exemplo, se você for fazer estágio na Gerdau, na Braskem, na Steel, são estágios do tipo não obrigatório. Quer dizer, a empresa se responsabiliza por você enquanto você está lá trabalhando naquela empresa. Bem, para fazer estágio não obrigatório, é uma pergunta que normalmente o pessoal faz. Existem as regras gerais da universidade, que são regidas lá pela resolução CEP número 40 de 2016. Lá está escrito o que é necessário para os alunos fazerem estágio. Entre esses requisitos, ele não pode estar no primeiro semestre, e entre vários outros requisitos. E dentro de uma questão que diz essa resolução é que cada congrade, cada curso, pode determinar outras regras para fazer estágio não obrigatório. No caso da engenharia de materiais, existem as seguintes regras. Se o estágio for de 20 horas por semana, o aluno tem que ter 97 créditos obrigatórios concluídos e tem que estar matriculado em pelo menos 20 créditos naquele semestre. Se for um estágio de 30 horas por semana, que é a maioria dos estágios que são oferecidos para nós da engenharia de materiais, o aluno tem que ter completado 121 créditos obrigatórios. Então, pode estar no primeiro semestre? Não, não pode pela resolução do CEP. Pode estar no segundo semestre? No segundo semestre você não vai ter 121 créditos obrigatórios completos. Então, você vai ter que estar um pouco mais adiante no curso para conseguir ter esse número de créditos obrigatórios aqui. Alguns outros requisitos, que são requisitos que a resolução do CEP indica.
A TIM, que é a taxa de integralização média, que o aluno que está pedindo estágio vai ter que ter, é 50% ou mais da TIM do curso. No caso da engenharia de materiais, a nossa TIM é 25,6. Como você faz para descobrir a sua TIM? Você soma todos os créditos que você teve aprovação no curso, os obrigatórios e os eletivos, e divide pelo número de matrículas que você fez. Então, vai dar um número. Esse número tem que ser igual ou maior que 25,6. Se, por acaso, você tem os 121 créditos obrigatórios, mas a tua TIM não é maior ou igual a 25,6, a gente pode fazer um plano de recuperação dessa TIM e aí a gente registra no sistema e o sistema, então, libera para você poder fazer o contrato de estágio. E a última condição é que você tem que ter, no máximo, 25% de FF no último semestre que você cursou. Então, não pode ter mais do que 1/4 dos conceitos FF naquele semestre que você... no semestre passado, no semestre anterior. Então, essas são as regras básicas para fazer estágio não obrigatório na universidade, né, na URGS, dentro do curso de Engenharia de Materiais. E aqui vem a grande questão, que eu acho que o pessoal mais se confunde, que é a atividade de ensino que tem um caráter obrigatório e que é necessária para fazer a conclusão do curso. Essa atividade de ensino se chama Estágio Supervisionado em Engenharia de Materiais. Ela é uma disciplina uma atividade, uma disciplina da 10ª etapa, em que você tem que pedir a matrícula para a Congrade. No período de matrícula das outras disciplinas, você pede, através de um formulário, a matrícula em estágio supervisionado. E para fazer essa matrícula, você precisa ter 154 créditos obrigatórios completos. Então, qual é a confusão? Eu imagino que a confusão seja porque você tem que fazer essa atividade de ensino chamada estágio, e ela é de caráter obrigatório, e para isso você tem que ter feito ou estar fazendo um estágio em uma empresa. E esse estágio nessa empresa pode ser um estágio do tipo obrigatório e pode ser um estágio do tipo não obrigatório. Não importa qual é o tipo de contrato de estágio que você fez com a empresa, que a URGS fez com a empresa. Né? Você pode usar qualquer um dos dois tipos para a atividade de ensino de estágio supervisionado. Então, o que consiste essa atividade de estágio supervisionado, essa atividade de ensino? Você vai apresentar um relatório e fazer uma apresentação oral sobre as atividades que você realizou no estágio. Não precisa estar estagiando naquele momento, você pode ter feito estágio anteriormente. Por exemplo, eu fiz estágio no 5º semestre e agora só no 10º semestre é que eu vou apresentar o meu estágio supervisionado, a minha disciplina, né? Vou fazer a disciplina. Tudo bem, você passa um tempo, vai lá e apresenta o seu estágio. Não precisa estar estagiando naquele mesmo momento. Ou você já concluiu o estágio ou você está com o estágio em andamento. Qualquer contrato, então, de estágio você pode usar para o estágio supervisionado, desde que ele tenha, no mínimo, 360 horas de duração e que foi na área de engenharia de materiais. Então, algumas vezes acontece assim, a pessoa lá no começo do curso acha um estágio num banco, por exemplo, e vai ficar trabalhando no banco com atividades que não têm relação com a área de engenharia de materiais, passou das 360 horas, fez horas suficientes e vai querer fazer estágio supervisionado em engenharia de materiais, vai querer a matrícula. Você não vai conseguir essa matrícula, porque você não fez um estágio na área da engenharia de materiais. Então, você precisa fazer, para o estágio supervisionado, você precisa fazer um estágio na área de engenharia de materiais. Mas, para fazer estágio em geral dentro da universidade, não esse que vai valer nota para a conclusão do curso, mas um outro estágio para ter o aprimoramento, porque tu precisa de dinheiro, enfim, você pode fazer em qualquer área. Mas
para o estágio supervisionado, para concluir o curso, precisa ser na área de engenharia de materiais. Algumas vezes o pessoal consegue fazer um estágio fora do Brasil. Por exemplo, faz um estágio junto com uma bolsa, vai para fora e faz estágio, tem um intercâmbio, alguma coisa assim. O que a pessoa pode fazer nesse caso? Bom, desde que esse estágio foi na área de engenharia de materiais e ele teve mais do que 300, no mínimo 360 horas, é só solicitar a matrícula assim que tu tiver os 154 créditos obrigatórios, né, no mínimo. É só pedir a matrícula lá em estágio supervisionado e apresentar no dia da apresentação o relatório e a apresentação oral. Então, não precisa fazer um estágio no Brasil. Tu pode fazer um estágio fora, dentro do teu projeto de intercâmbio, mas você vai ter que apresentar ele aqui para poder ser avaliado. Você vai ter que pedir a matrícula, um estágio supervisionado e para a Congrade, né? E ter aqueles créditos obrigatórios no mínimo, né? E é só apresentar bem tranquilo, não tem nenhum problema. Desde que, de novo, seja na área de engenharia de materiais, né? Bom, eu acho que essas foram as maiores dúvidas que o pessoal normalmente pergunta, e a ideia é ser rapidinho mesmo para tentar só esclarecer algumas dúvidas. Se vocês ficaram com algum questionamento, entrem em contato ali com a Congrade, tem um e-mail. No site da Congrade tem mais informações sobre o curso todo, não só sobre estágios, então visitem o site, mandem e-mail, entrem em contato. Valeu?